Olá, meus irmãos, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Que Deus nos abençoe e esteja conosco nessa noite de reflexões e mais tarde nessa noite de tratamento. Hoje nós vamos continuar, um trabalho que a gente já vem fazendo juntos, de estudo, discussão e aprendizado em conjunto a respeito da obra de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a segunda obra daquilo que foi o cerne da codificação espírita, um conjunto de 5 livros. Ele veio logo após o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro dessas 5 obras. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 9, e eu achei interessante, Marivaldo, você ter aberto justamente no capítulo Cristo Consolador, porque quanto mais eu mergulho, quanto mais a gente estuda e tenta compreender a capacidade de síntese de Kardec, mais impressionado eu fico. Porque esse capítulo, o Cristo Consolador, que é o capítulo 6, ele vem logo depois de Bem-aventurados os aflitos, né? Então, assim, qual tema melhor para você trazer para o leitor depois que você diz que ele está num bom caminho, mesmo quando está passando por aflições? Então, ele traz justamente o próximo capítulo, é o Cristo Consolador. E a gente vai ver vários capítulos com esse título, que são as bem-aventuranças, do Sermão da Montanha, do Sermão do Monte. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que têm puro coração, bem-aventurados os que são misericordiosos. E o que seria, bem-aventurado? Eu gosto sempre de deixar isso claro, porque se a gente não nivela lá embaixo o que Jesus quis dizer por isso, não adianta a gente tentar avançar. Então é importante que fique claro que o termo ventura, ele deriva de caminho. Significa então que está no bom caminho aquele que passa por aflições. Está no bom caminho aquele que tem puro o coração. Hoje a gente vai ver o que Kardec quis nos dizer a respeito de estar trilhando um bom caminho aqueles que são brandos e pacíficos. Se a gente fosse buscar lá na tradução original do Evangelho segundo o Espiritismo, que aí não seria uma tradução, seria a versão original em francês, não seriam brandos e pacíficos, seriam doces. Aqueles que são doces e pacíficos. Quando trouxeram para o português, trouxeram com o termo brando, porque no português o termo doce não dava exatamente o mesmo contexto que daria no francês, mas literalmente seria doce. Não é à toa que mais à frente a gente vai ter um item dentro do capítulo que é sobre a doçura. Eu acho importante a gente refletir sobre, será realmente que está no bom caminho quem é brando e pacífico no mundo de hoje, uma vez que a gente olha para o mundo hoje em dia, tia Elza, e a gente quase que só vê violência. A gente vê violência em todas as suas manifestações. Todas. Física, mental, emocional, verbal. Basta qualquer um de nós pegar o celular, acessar alguma rede social, procurar alguma publicação de tema controverso, e a gente vai ver uma enxurrada de comentários, e aí pode ser para o lado de cá, para o lado de lá, isso tanto faz. Não é exclusividade de lado A ou lado B. A gente vai ver uma enxurrada de comentários da mais pura violência. Naquele caso, violência verbal. Nos lares, como pode? Será então que a gente está andando no caminho contrário? O capítulo vai tratar disso junto com a gente. Porque se a gente for parar para pensar, até hoje, pensem bem, até hoje, no mundo, quem se deu bem, eu estou colocando aspas aqui porque cabe. Quem se deu bem foi quem usou a força. Mas não é isso que Jesus está nos falando. Vamos ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo para isso ficar mais claro.
Eu tenho ele aqui. Pode ficar tranquilo. Tá. Vou ler o daqui mesmo. O capítulo começa com uma passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, que diz: Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados os filhos de Deus. Em outras traduções, se a gente for procurar, não vai ser possuirão a terra. Ele diz herdarão a terra. E aí Kardec nos tranquiliza pela primeira vez. Esse termo herança, ele é tratado como herdar de fato nesse processo de autoburilamento. Pela primeira vez a gente é oferecido na palavra de Deus a uma herança material, que é o próprio planeta, que é uma vaga aqui no planeta. Porque se a gente entende e acredita que a Terra está passando por um processo de transformação e que em pouco tempo não haverá mais espaço aqui nesse planeta para pessoas que ainda acreditam que a violência é o caminho para a resolução de conflitos, quem é que vai herdar a Terra? É a primeira vez que a gente está falando de uma herança material de fato. Eu estou falando que só vai sobrar lugar aqui na Terra para quem souber se comportar. Os mansos e pacíficos, os brandos e pacíficos, aqueles que tiverem a doçura muito bem implementada em seus corações. Isso é sério, meus irmãos. Essa é uma reflexão que se a gente não fizer, e se a gente não começar a trazer isso para o nosso dia a dia, de evitar pequenos conflitos, de achar que a violência é o caminho para resolver qualquer tipo de problema, talvez nós sejamos fortes candidatos a não estar mais aqui, em um curto período de tempo. Porque esse planeta, ele vai ser limpo demais para nós. É duro pensar isso, né? Serve para que a gente comece a se policiar um pouco mais. E aí Kardec continua, né? Ele traz esse tópico, injúrias e violências, já para começar o capítulo. E com relação às injúrias, na passagem, ele traz uma fala de Jesus que parece até exagerada. Fala assim: sabeis que foi dito aos antigos, abre aspas, não matareis e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Ou seja, matar está proibido, ok? Estamos pacificados em relação a isso. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenado no juízo. Que aquele que disser a seu irmão, raca era um termo em hebraico, que significa você não vale nada. E esse termo as pessoas pronunciavam ele cuspindo para o lado, fazendo cara de nojo. Aquele que pronunciar isso para o seu irmão merecerá a mesma condenação. Ou aquele que lhe disser, és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Parece muito, né? Parece exagerado. Fala, nossa, mas por causa de uma injúria, né? Por causa de um ataque de ira, a pena eterna. E aí Kardec elucida, com base nas mensagens trazidas pelos Espíritos, em tudo que ele leu e preparou para nós, ele quis deixar inteligível, né? Que a mensagem era uma ofensa verbal ou física, mas uma ofensa, mesmo que apenas no campo da palavra, ela é o oposto da caridade. A paciência vai num caminho, a ofensa vai em outro caminho. Se eu estou marchando no caminho oposto da caridade, é como se eu estivesse andando para trás. Então eu estou andando na direção da treva, andando na direção do escuro. Andando em marcha ré na minha linha evolutiva, quando eu profiro ofensas aos meus irmãos. Foi isso que ele quis nos dizer. Que mesmo
Uma ofensa no campo da palavra pode soar tão grave, a depender da ofensa, a depender do que isso vai causar naquele outro espírito, quanto a morte. Eu não sei como é que vai ser a reação. Por isso que a gente precisa se policiar constantemente e ter em mente a gravidade das nossas palavras. Logo depois disso, o tópico é sobre a afabilidade e a doçura. E aqui, ao invés de ficar falando sobre como ser afável, sobre como ser doce, foi interessante que Kardec nos traz o oposto. Kardec nos chama a atenção para nós, ou aqueles próximos a nós, que é afável na frente dos outros e carrasco quando não tem plateia. É o tirano dentro de casa, bonzinho na frente dos amigos. É o tirano para com os pequeninos, subserviente para com os grandes. Não há pior manifestação de pequenez interior do que essa. Ao passo que a nossa conduta, ela deve ser sempre uma conduta de atividade e justiça. Estarmos nos mantendo sempre ativos e buscando ser, justos. Buscar justiça não quer dizer sermos revolucionários, sermos rebeldes sem causa. Porque para os rebeldes, também, o caminho que os espera não é bom. A gente vai tratar mais à frente nesse mesmo capítulo. Ser ativo é diferente de ser rebelde. Ser ativo é não confundir doçura e pacificidade com apatia, com inércia, com preguiça, com mesmice, com má vontade, com desinteresse. Ser rebelde é achar que tudo tem que acontecer a meu modo, no meu tempo. Ser rebelde demonstra falta de fé. Quando a gente se revolta com tudo, a gente pode não estar se dando conta, mas a gente também não está confiando que Jesus, o governador desse planeta, tem o controle de tudo. Então, quando eu esqueço das minhas obrigações dentro do meu próprio lar, para causar discórdia na rua, preocupado com questões externas, que sejam de cunho político, que seja de cunho econômico, eu estou dando sinais claros de que eu não acredito que Jesus está no leme desse navio que é o planeta Terra. Todas as vezes que eu me revolto, todas as vezes que eu me rebelo contra uma situação, eu estou indo contra aquilo que Jesus nos ensinou. Até porque esse sermão, onde Jesus ensinou para os seus discípulos e quem mais ali o ouvia, sobre ser brando e ser pacífico, foi dado dias antes da crucificação. E a principal mensagem que ele deixou para os seus discípulos foi: tempos muito duros virão. Por acaso Jesus mandou alguém reagir? Se rebelar? Fazer manifestação? Jesus falou: aguardem, aguardem, meus filhos, meus irmãos. O nosso tempo chegará. O nosso tempo chegará. Confiem no que eu estou dizendo. Confiem no meu Pai. Que tudo vai dar certo no final. Tenham fé. Orem. Pensem que isso aqui não é nada. E que apenas a vida ao lado do nosso Pai é que de fato tem algum valor. Quanto antes vocês forem para lá, melhor. Foi isso que ele ensinou para os primeiros cristãos. Não é à toa que eles eram despedaçados por leões, cantando em júbilo. E são as cenas mais belas que a gente encontra nas novelas
espíritas são as cenas que relatam esses momentos. Porque aquilo era de uma fé, aquilo era de uma dedicação, eles acreditavam no fundo do coração, coisa que até hoje a gente mesmo aqui, às vezes, se chegar um perigo aqui, a gente, opa, vou sair correndo, né? E que é difícil, assim, é um nível de fé que a gente ainda não está pronto. Então a instrução que os Espíritos nos deixam em relação à afabilidade e à doçura é que ela seja verdadeira, que ela seja com base na paciência, que ela seja o tempo todo, que ela não seja só para quem... que ela não seja interesseira, que ela não seja uma paciência só para quem eu quero agradar. Quem eu considero que está ao meu lado ou abaixo de mim, numa ilusão que eu criei de que existem diferentes níveis entre as pessoas, aquela pessoa eu não preciso ter paciência com ela. E muitas vezes é assim que a gente é. Ou alguém que eu estou ajudando, não, já estou te ajudando, pelo amor de Deus, você tem que aguentar minha grosseria mesmo. O capítulo continua, e dentro das instruções que os Espíritos nos deixam, a gente vai se deparar com uma mensagem sobre obediência e resignação. E aí Kardec, eu adoro quando ele joga limpo, porque a gente não tem que ficar tentando entender. Ele fala exatamente isso. Obediência é o consentimento da razão. Resignação é o consentimento do coração. Então, a gente obedece quando a gente consegue controlar as nossas ideias e que a gente entende que aquilo ali vai nos trazer algum bem, ou que desobedecer vai nos trazer um mal muito grande. Então, às vezes, você, como pai, né, aqui é difícil a gente não se envolver, né, quando a gente prepara o material de estudo, mas não é porque os meus filhos me obedecem que eu estou conseguindo, de fato, ensinar para eles uma lição. A obediência faz parte de um dos fatores que a gente analisa para ver se o indivíduo está crescendo no bom caminho. É o que se espera. Mas será que a lição está sendo absorvida? Aí, nesse caso, a resignação é o outro sinal. É assim, será que a gente abraça aquilo com o coração? Será que a gente faz aquilo que a gente entende realmente que é necessário? Ou a gente só tem medo da consequência de não fazer? Então, essas duas valências precisam ser trabalhadas por nós. Como que a gente se comporta diante de determinadas situações? Diante de uma dificuldade? Será que eu já consigo interpretar aquilo com o fundo do meu coração, que aquilo me faz merecedor do meu próprio caminho, que aquilo faz com que a minha vitória no dia a dia seja autêntica cada vez mais? Obediência. Quando alguém se apresenta a mim em situação de necessidade, como a dona Hilda comentou aqui com a gente no domingo, a gente corre para socorrer ou a gente vai só porque a gente é espírita e a gente sabe que aquilo ali é o que dizem pra gente que é o certo a fazer? Ou nosso coração dói realmente ao saber que tem alguém dormindo na rua, dormindo na chuva, dormindo no frio? Nosso coração dói de verdade? Como se fosse alguém que a gente conhece que vai passar a noite no relento? São essas reflexões que Kardec nos convida a fazer. Aquilo vem do coração? Aquela atitude, ela tem origem no seu coração ou apenas no seu intelecto? E aí, dentro desse mesmo tópico, Kardec fala uma coisa muito curiosa que eu fiz questão de trazer, que é assim: cada geração costuma apresentar uma grande virtude e um grande vício. E ele fala que essa geração, a gente está falando lá de, né? Isso, mas não mudou nada, Chelsea, não mudou nada. Porque ele fala que para essa geração, a grande virtude é a atividade intelectual. E o grande vício é a indiferença moral. Mudou nada. Mudou nada. A gente continua
estamos melhorando nesse sentido. Nós estamos reacendendo o nosso alerta para as coisas de Deus, para as coisas que realmente importam, porque nós passamos realmente tempos de muito afastamento da divindade, achando que o homem era o centro de tudo, né? Na era iluminista, pós-iluminista. Mas em relação à indiferença moral, eu acho que nós ainda estamos em um processo de piora. Vai melhorar? Vai, não tenho dúvida disso. No longo prazo, o nosso desempenho é numa crescente. Mas se compararmos com talvez um século e meio atrás, hoje a gente consegue ser mais frio à dor alheia do que éramos no passado. Num passado curto. E ao passo que a gente traz para a nossa vida a tecnologia, cada vez mais a gente fica mais e mais alheio à dor do outro. Que as nossas relações, elas têm ficado cada vez mais superficiais, mesmo com quem a gente ama, com quem a gente escolhe conviver. Nem com essas pessoas a gente aprofunda mais. Que dirá com quem a gente não conhece. Se eu não aprofundo as minhas relações com quem eu escolhi conviver, como que eu vou sentir o frio de quem dorme na rua? Então, nesse ponto, a gente ainda... Mas Kardec chama atenção. E meu objetivo era trazer essa reflexão. Esse é o grande vício da nossa geração. Então, que nós não permitamos que seja o grande vício de nossas vidas individuais. A indiferença moral. Né? Ou seja, perceber defeitos, dores, qualidades e aquilo não nos causar nada. Esse é o problema dele. Porque esse capítulo, quando eu leio assim, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, né? A gente às vezes pode pensar assim, poxa, legal, então vou me mudar para o topo de uma montanha e sozinho. É muito mais fácil, meus amigos. Fica muito mais tranquilo. Mas nós somos seres sociais. Nós temos uns aos outros como ferramentas de Deus para a nossa própria evolução. O nosso processo de evolução é um processo coletivo. Ele se dá no coletivo. Ele acontece com base naquilo que o nosso grupo tem condição de galgar. E o capítulo finaliza a respeito da cólera. E ele vai começar dizendo o seguinte. Ira, né? Pensa em momentos de cólera, sabe? Aqueles momentos que a gente perde a cabeça, desbraveja, nossa senhora, eu sou bravo demais, eu sou muito brava. Cólera igual orgulho. Cólera igual orgulho. Se a gente sair daqui com isso em mente, toda vez que a gente terminar o nosso show, a gente se envergonha. Porque o único motivo para um ataque de cólera é o nosso orgulho. Qualquer coisa que tire a nossa paciência significa que eu me posicionei acima do ocorrido e eu considero que um ser tão grande, tão bom, tão iluminado e tão perfeito quanto eu não deveria passar por aquilo. Então, quando eu chego lá, recentemente eu precisei de um serviço dos nossos irmãos da Segurança Pública do Departamento de Trânsito e eu saí bastante chateado, sabe? E aí, quando foi chegando dentro do carro, fui voltando à minha razão e eu senti vergonha. Eu acho que meu anjo da guarda falou assim, você está achando que você é especial, né? Que você queria um atendimento, uma sala te esperando, né? E é isso. Esses ataques, né, esses chiliques que a gente dá de vez em quando, é porque a gente se sente especial demais. O Evangelho fala de demência passageira. Mas é exatamente isso. Por algum momento você esqueceu que o mundo inteiro é tão importante quanto você, né? E a primeira vítima do colérico é ele mesmo. Um ataque como esse, ele prejudica a nossa saúde, prejudica o nosso equilíbrio energético, fluídico, demora horas, às vezes dias, às vezes semanas, e é justamente assim que eu gostaria de finalizar esse assunto da cólera, porque a ira, ela é uma prisão.
É uma prisão. Quantas vezes a gente fica chateado com alguma situação, irritado com alguma situação, a ponto de não conseguir se desvencilhar daquilo? É como se fosse uma corrente magnética. Aquilo nos aprisiona de verdade e a gente não consegue se desvencilhar. Se a gente não pedir apoio, não pedir auxílio, não pedir ao nosso guia espiritual, ao nosso anjo da guarda, utilizemos lá qual for o termo que cada um aqui prefere, aos espíritos amigos, a Deus, a Jesus Cristo, se a gente não pedir orientação, se ninguém de fora interromper aquele fluxo energético, a gente não consegue sair. Parece que é um vórtex, né? Que vai nos puxando e vai nos puxando, e se a gente se entregar, as ideias vão ficando cada vez mais tenebrosas e... Quem nunca? Quem nunca passou por isso? É uma prisão de fato, ao passo que a mansidão, ela é a alforria. A paz, ela liberta, meus irmãos. Esses dias um desses influenciadores aí, nada tinha de assunto religioso, mas ele falou uma coisa tão interessante, ele falou assim, nada é capaz de vencer um homem paciente e que seja consciente do seu papel. Então eu estou ali na fila, 10 pessoas entraram na minha frente, eu faço, não, eu vou continuar aqui. Eu vou sair daqui com o meu objetivo cumprido. Se a gente levar a nossa vida exatamente dessa maneira, nada consegue nos parar, porque a gente não é refém do tempo. Tanto faz se eu conseguir em 1 ano ou em 100 anos. Eu sei onde eu vou chegar. Eu sei o que eu vou conquistar. Eu sei que aquilo é meu e que ninguém tira. Assim é com a paz também. É impossível afetar uma pessoa que tem a plena consciência de que nós somos todos iguais e que todo mundo está aqui e que a gente faz besteira com uma frequência inacreditável. E que aquela besteira não foi sobre mim, foi sobre ela, foi sobre ele. Quando a gente se coloca no centro da coisa, é que é o problema. Quando a gente se transforma no centro das coisas, é que é o problema. Então, a fofoca do outro é sempre sobre mim. O carro que bateu no meu carro, nossa, mas bateu logo no meu, podia ter passado lá do outro lado, aí ia bater no carro do outro, aí não tinha problema. Que é tudo sobre eu e o meu grande umbigo que tem uma massa tão gigantesca que faz o universo inteiro girar em torno dele. Tudo eu. E aí a gente vive nessa prisão. É a prisão do orgulhoso, cujas grades é o seu próprio orgulho. Ela é moldada energeticamente pelo seu próprio orgulho. Ele não consegue sair de lá de dentro. Aí aqui, tá. Para finalizar, dentro do item da cólera, Kardec deixa muito claro para a gente uma coisa que é importante também a gente mencionar. Não tem isso de, mas eu tenho esses meus ataques de cólera porque eu tenho uma coisa no fígado e eu tenho uma facilidade de perder a cabeça. Isso não existe. Todo vício vem instalado na alma. Na alma. Então assim, não, mas ele era um grandalhão e coitado, sempre perdia a cabeça e acabou matando fulano. Não, isso não existe. Tá? Um ser colérico, né, que se irrita facilmente, tanto num corpo pequeno num corpo grande, ele vai causar o problema do tamanho da sua involução espiritual. A gente não deve utilizar isso como muleta para parar de tentar melhorar. Por quê? Todo homem só permanece no vício se assim quiser. No momento em que a gente decide melhorar, torna-se possível a nossa melhora. Esse é o princípio da lei do progresso. Princípio da lei do progresso. Todo vício é do espírito, nunca do corpo. Porque senão, o corpo que a gente reencarna iria determinar os meus resultados numa encarnação. Isso não faria sentido nenhum. Todo vício é do espírito e não do corpo. Esse é o princípio da lei do mérito. Quando a gente finalizar esse livro, juntos nós entraremos num estudo sistematizado, mensal, do Livro dos Espíritos.
Lá nós veremos as leis naturais, as leis divinas, as leis humanas, a gente vai passar por tudo isso. E lá a gente vai encontrar a lei do progresso, lei do mérito, lei de ação e reação, lei de causa e efeito. Juntos passaremos por tudo isso. Mas eu achei importante deixar isso claro aqui. E era isso, meus irmãos, que nós tínhamos para essa noite de hoje. Eu espero que tenha ficado claro, principalmente, a diferença entre ser manso e ser preguiçoso. Entre ser pacífico e ser apático. Sejamos ativos, sem ser rebeldes. E assim continuaremos marchando a caminho da luz. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus.